É uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui nessa noite, você e toda a sua casa, sua linda família, para nos abençoar. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para a vida da sua igreja, através da sua vida. Nós estamos com os nossos corações contritos para receber dessa palavra. Nos alegramos também ali com a presença do pastor Maurício, pastora Cátia. É sempre uma alegria tê-los aqui. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, em direção ao pastor Emerson. Eu queria que você liberasse uma palavra do Senhor sobre a sua vida nessa hora, que você o abençoasse. Declare no nome de Jesus que nessa noite ele será assim a boca do Senhor para falar ao seu coração. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que nele habita e que o move. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nessa hora seja não ele, mas o Senhor através dele a falar ao nosso coração. Como foi dito aqui, Senhor, tu nos conheces e tu sabes exatamente aquilo que do Senhor precisamos ouvir nessa noite. Portanto, ministra ao nosso coração e que nós possamos sair daqui mais convictos da sua vontade e do seu querer sobre as nossas vidas. Ó amado Espírito Santo de Deus, usa o teu filho com todo o poder e com toda a autoridade para essa hora, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria no coração poder voltar aqui nessa casa. Eu me alegro demais quando estou aqui, porque é perceptível a liberdade que o Espírito Santo tem para trabalhar e para falar conosco, para tratar os nossos corações. Então, sempre que recebo o convite dos meus pastores, eu procuro estar com... Às vezes eu digo não porque não dá mesmo, mas a gente sempre procura estar presente porque é muito bom voltar aqui. E hoje, de forma muito especial, com a minha esposa, meus filhos ali, Gimel e Aleph, e a minha esposa Virgínia, está ali para... É bom quando a esposa está presente porque, ratifica o que a gente está falando, né? Se a gente fala alguma coisa fora da curva, daqui para o Jordão é longe. Então eu vou escutando, né? Se eu falar alguma coisa que foge, ela vai dizendo, olha, que hipocrisia foi aquela? Tu não é assim, né? E ela fala mesmo, irmão, daqui até lá. Mas é bom demais poder estar com a minha família aqui e com os meus pastores, né? Meus pastores, eternos pastores do meu coração, do MAP. Louvo ao Senhor pela vida de vocês. Obrigado, meu pastor Vanderlei e pastor Albânia, pelo convite. Eu sei que tem muita generosidade nesse convite, até pelo nível dessa conferência, o tema e tudo mais, essa vivência que vocês já têm aqui. Eu sei que vocês são muito generosos em me convidar. Eu me sinto muito aquém para estar pregando aqui nesse púlpito, mas eu tenho certeza que tudo isso é misericórdia e graça do Senhor, né? Que Ele fale ainda mais aos nossos corações. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Quero ler um versículo apenas, é um versículo que o Senhor colocou no meu coração. Josué, capítulo 3, verso 5. Amém? Então vamos ler esse texto juntos aqui. Vamos juntos? Santificai-vos, é isso? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Pronto, eu sei que são várias versões, mas nessa versão que eu acabei de recitar, a gente pode guardar isso no coração. Vamos dizer mais uma vez? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Agora isso a gente pode dizer para o nosso irmão que está do lado, não pode não? Vamos falar? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio. Aleluia. Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Gente, essa palavra ela é poderosa. Pelo menos é um texto muito especial para mim há anos. Que essa palavra ela martela na minha mente, sempre lembra que esse é o caminho. Mas que caminho? O caminho para a intimidade. Eu ouvi certa vez o pastor Luciano Subirá falando sobre um escritor que ele gosta muito, que é o John Bevere, né? Ou pra gente aqui no Brasil, John Bevere, né? A gente fala no matutês mesmo. Ele diz que esse pastor escreveu no livro Kryptonita
uma frase que é muito interessante. Ele diz que santidade não é um fim em si mesmo, mas é o meio para se chegar à intimidade. Veja que coisa interessante. Santidade não é um fim em si mesmo, mas é o meio para se chegar à intimidade. Essa frase, para mim, ela é extraordinária. A gente quer falar de intimidade, eu tenho certeza que amanhã vocês vão aprofundar muito isso aqui com a mensagem, no domingo também com o pastor Vanderlei. Vai se falar muito sobre isso, sobre intimidade. Mas eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que me desse sabedoria e direcionamento para que eu pudesse introduzir essa conferência. Para que a gente não entrasse já no tema de uma forma muito profunda, mas que a gente entendesse o caminho para se chegar lá. Então foi em oração que essa mensagem veio na minha mente, foi em oração que esta frase de João Bevi veio na minha mente, foi em oração que esse texto de Josué veio na minha mente. A santidade, a santificação é um processo pelo qual nós caminhamos para a intimidade. Não existe intimidade com um Deus que é santo, 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 se não for através da santificação. A santificação ou a santidade é um atributo comunicável de Deus. Quando a gente vai estudar um pouquinho esse negócio chamado teologia, a gente encontra alguns atributos que Deus não comunica conosco. Atributos que é só dele, onipresença, só ele está em todos os lugares. Onipotência, só ele tem todo o poder. Onisciência, só ele tem todo o conhecimento. Já a santidade é um atributo dele que ele compartilha conosco. Através de Jesus na cruz, ele nos santificou. Ele nos torna santos, ele nos separa, ele nos consagra para uma determinada obra. Veja, um atributo dele que ele comunica conosco, que ele compartilha conosco e nos convida a viver. Isso é algo extraordinário. Ele nos faz assim. Então, quando eu comecei a meditar nisso e nesse caminho para a intimidade, esse texto tomou meu coração. Santificação como meio para poder se chegar à intimidade. A santificação como processo que a gente desenvolve no dia a dia e busca desenvolver no dia a dia para poder conhecer quem Ele é, para poder percebê-lo na sua revelação e para poder revelá-lo como profetas e como sacerdotes que nós somos. Santificação como essa necessidade. Seguir a paz com todos, diz o escritor de Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o caminho para poder ver o Senhor. Mas o texto também diz, ninguém verá o Senhor. Então santificação é para eu ver e santificação é para que eu mostre o Senhor. Senão ninguém vai ver Ele em mim. Santificação como meio para que o Senhor seja acessado e para que Ele seja manifestado em nós e através de nós. Então é nesse caminho, nessa percepção de santidade que nós queremos olhar para o texto de Josué, para a gente entender o que ele estava querendo dizer quando ele falou sobre santificação. Tanto no Antigo Testamento como no grego, as línguas originais tratam a ideia de santidade no mesmo significado, que é a ideia de separar ou de consagrar algo. O Senhor, Ele separou um povo para si, desde antigamente, para ser luz das nações. Então Ele santificou esse povo. Depois a gente viu no ápice da revelação que esse povo ganhou o nome de igreja. Nós somos o povo escolhido do Senhor, separado, né? A raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, a nação separada, essa nação que o Senhor chamou, né, para poder manifestar as suas obras e tudo mais. Então, o Senhor, Ele nos santificou. Mas o que é que Josué tem em mente quando ele convoca o povo à santificação? Sabe por que isso é interessante da gente pensar? É porque é comum a igreja, de uma forma geral, reduzir a ideia de santidade a uma questão moral, a uma questão ética. É muito comum a gente pensar em santidade como não falar palavrão, como devolver um troco que a gente recebeu errado a mais, então a gente devolve. É muito comum a gente pensar em santificação como um meio para que a gente aplaque a ira de Deus ou pelo menos segure aquilo que Ele pode derramar sobre nós. E a gente meio que tem uma relação de santidade na direção do Senhor, como se fosse medo de receber alguma coisa que é do nosso direito, que é justamente a ira do Senhor sobre nós. E muitas vezes a gente se movimenta assim, achando que a gente não deve fazer determinada coisa por causa disso. Ainda hoje, eu tenho certeza que aqui não é assim, mas lá na nossa igreja, lá no Ibura, muitos irmãos nos procuram perguntando assim, pastor,
eu posso fazer isso? A Bíblia diz alguma coisa? Quando a gente escuta isso de um novo convertido, é até compreensível. A pessoa está caminhando. Aí você diz, não, de fato, isso é pecado. Isso é errado, isso vai te levar para um caminho mau. Mas crentes maduros, ainda olhando a Bíblia e a caminhada com Cristo, numa percepção de que isso pode, isso não pode, isso é muito raso. Quando a gente vive o processo de santificação com o Senhor, a gente não trata dessa percepção mais de pode ou não pode. A gente olha para o Senhor, encarna quem o Senhor é, de tal forma que a nossa vida não precisa mais ser balizada por pode ou não pode. A gente olha para Cristo e Ele é suficiente. Então, tudo o que Ele faz, a gente quer fazer. A forma como Ele vive, a gente quer viver. O caminho que Ele trilhou, a gente quer trilhar. As pessoas que Ele abraçou, nós queremos abraçar. Porque Cristo, por exemplo, é aquele que nada pode macular a sua santidade. Ele consegue tocar no leproso, e o Cristo que toca no leproso, a lepra não contamina, pelo contrário, a lepra vai embora. Então nós que somos crentes em Jesus, nós que somos seguidores de Cristo, do Cristo, nós não devemos ter medo nenhum em abraçar qualquer pessoa que seja, porque qualquer pessoa que seja, qualquer leproso que seja, ao toque dos filhos de Deus, recebe santificação e purificação. Nós não somos contaminados. Pelo contrário, a luz chega e as trevas são dissipadas. É assim que a gente caminha. Então, deixa eu pegar a história lá para a gente entender. Josué está diante do Rio Jordão. Eles já têm, aquele povo já tem no histórico a travessia do Mar Vermelho. Aquele povo tem no histórico, povo do Senhor, todos os 400 anos de escravidão no Egito. Aquele povo tem no histórico experiências extraordinárias e todo o processo de libertação que eles passaram. Josué está liderando aquele povo, sendo o sucessor de Moisés. Mas é bom a gente lembrar que antes, Moisés envia 12 espias, 10 voltam dizendo que a terra não dá, a turma é muito pesada. Olha, a gente olhou e o negócio lá é feio, não dá para a gente entrar. 2 chegam e dizem, não, a gente pode entrar e vamos lá, que era justamente Josué e Calebe. A palavra do Senhor nos diz que por causa daqueles 10, aquela geração não entraria. Então aquela geração passa, e justamente Josué está diante dessa nova geração, diante do Rio Jordão, e agora olhando o Rio Jordão pela frente, e depois do Rio Jordão tem Jericó, e ele agora está convocando o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que é que ele está querendo dizer com isso? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando Josué está falando isso, que santificação é uma questão de posição, de se posicionar, de assumir a posição de quem nós somos. Quando Josué está dizendo para aquele povo, santificai-vos, Josué está lembrando para aquele povo, quem aquele povo serve, quem é o Deus daquele povo. Ele está lembrando e está pedindo para aquele povo tomar essa postura. Tome esta postura. Assumam a posição de quem vocês são no Senhor, a identidade. Quem são vocês? Nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus, o povo separado que o Senhor trouxe para si. Vocês são esse povo, então assumam esta posição. Preste atenção que tudo isso aqui é para chegar na intimidade. Processo de santificação, primeiro, assumam a posição de vocês. Se portem como filhos. Entendam que vocês são o povo de Deus. Não abram mão disso. A gente vai ver lá na frente, Josué capítulo 24, que aquele povo titubeava. E aí, a gente adora a quem? Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam saber quem vocês são. Porque os vossos pais, a geração antiga, adoravam a outros deuses. Passaram a adorar aos deuses que ficam da além do Eufrates, aos deuses amorreus. Eles tinham os seus ídolos. E vocês? Josué deixa bem claro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma essa posição e está esperando que esse povo tome essa posição. Quem é o Deus que vocês adoram? Quem é o Deus que vocês servem?
Então, santificação primeiro é assumir essa posição e essa identidade de quem nós somos no Senhor. E nós somos no Senhor, não é porque nós somos bonzinhos, é porque Ele nos amou e Ele nos santificou, Ele nos separou. É por isso que a Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. É um ato dEle, é uma bondade dEle. O C.S. Lewis diz que Ele nos amou não é porque nós somos criaturas amáveis, é porque Ele é amor. E Ele só sabe amar. É por isso que Ele nos separa. Então a gente assume essa postura. Toda vez que a gente celebra a ceia lá na igreja, pastor Vanderlei, essa expressão vem muito à minha mente. Quando eu convido os irmãos à mesa, venham à mesa. Mas venham à mesa fazendo a reflexão de 1 Coríntios capítulo 11, achando em vocês justamente indignidade. Porque se todos vocês tomarem coragem de se examinar, vocês vão perceber que vocês não são dignos. E todos aqueles que fazem o autoexame e se percebem como indignos, ouvem a voz do Senhor, assim, na indignidade de vocês, coma do pão e beba do cálice, porque não há mérito em vocês, o convite é meu, sou eu que estou trazendo vocês. Então é essa postura de filhos que o Senhor amou e que o Senhor trouxe para perto. Então, primeiro, santificação tem a ver com posição. Segundo, posição ou santificação tem a ver com condição. Aqui sim entra a questão da vida diária, da condição, de viver em condição da posição que a gente assumiu de filhos de Deus. Então, Josué, quando estava convidando o povo também, não só para assumir a posição de quem eles eram como povo de Deus, mas também para viver em condição de povo de Deus. E aí ele está convidando esse povo a essa santificação, esse processo diário. Entra mais uma vez a questão aqui dos ídolos. Quem é que está governando vocês? Vamos começar esse processo de mortificação da nossa carne e começar a limpar o altar da nossa vida para que só Ele ocupe o trono da nossa vida. Vamos começar esse processo de limpeza interior. Vamos começar esse processo de observar no nosso meio quem é que está adorando a falsos deuses, a fogo estranho no nosso meio. Vamos começar esse processo de apagar esse fogo estranho. Vamos começar esse processo de limpeza. Convite de Josué para que as maravilhas de amanhã venham a acontecer, passa por um processo de posição e agora de condição, de estar em condição de viver as maravilhas do Senhor. E aí é necessário que a gente olhe, por exemplo, para Hebreus capítulo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu ia citar aqui bem rápido, mas tem algo muito especial nesse texto. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, nós temos um alerta muito importante para aqueles que querem viver em santidade, para enfim chegar em intimidade com o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há um alerta aqui. Vocês estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O povo está lendo vocês. O Billy Graham já falou isso, né? Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Mas bem antes de Billy Graham, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, já tinha dito: vocês são cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Senhor. Qual é a leitura que estão fazendo da gente? Porque a santidade passa por esse processo de estar em condição, de mostrar quem Deus é. As pessoas que leem o Deus que há na sua vida saem com a percepção de um Deus gigantesco, grande, poderoso, ou um Deus fracassado. A nossa irmã, quando começou a ministrar o louvor aqui, falou muito bem sobre isso. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com a forma que as pessoas veem o Cristo que nós servimos. Eu sei que vocês concordam comigo, quando a gente se depara com muitos irmãos por aí, que vivem resmungando, né? Foi isso que a irmã estava ministrando aqui, né? Resmungando, vive reclamando. Que Deus é esse na vida desse irmão? A murmuração foi a marca do povo que caiu no deserto. A gente tem que lembrar disso.
enquanto a gente estiver se movendo pelas nossas carências, enquanto o nosso Deus for o nosso ventre, enquanto a gente estiver buscando o Senhor para que Ele nos leve a algum lugar que a gente estiver almejando, este lugar vai ser o nosso Deus e o Senhor vai ser apenas um ídolo para nós. Enquanto a gente se movimentar nessa reclamação diária, não está bom, eu preciso de algo, o Senhor precisa me dar isso, o Senhor precisa me dar aquilo, enquanto esse for o nosso anseio, enquanto os nossos olhos estiverem para as mãos do Senhor, para aquilo que Ele pode nos dar, gente, a gente está muito distante do que é intimidade, porque a santificação nos faz acessar o coração do Senhor. A vida com Ele. E quanto a gente estiver buscando o Senhor para poder receber alguma coisa dEle, isso que nós queremos receber é o Deus que está governando a nossa vida. Isso que nós queremos receber é que está nos levando à igreja. Isso que nós queremos receber é que está nos movimentando a dar culto. E a gente faz isso como todo macumbeiro faz no centro de macumba. Um movimento para atrair a divindade. Qual a diferença? Quando a gente tomar a posição de filhos e querer viver em condição de filho, a gente vai entender o que o salmista disse: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele tem que ser as nossas delícias, Ele tem que ser a nossa busca diária. É esse caminho de santidade. Se você quiser continuar lendo o texto de Hebreus, você vai ver que o escritor ele nos dá um referencial. Ok, a gente está cheio de testemunha, a gente percebe que o pecado ele é tenaz, como o escritor diz aqui, é sorrateiro, ele quer nos paralisar, ele quer nos pegar, ele chega de forma tenaz, mas é como se a gente estivesse perguntando para o escritor de Hebreus: nos dá um referencial então, como a gente tem que caminhar? Aí ele dá na sequência: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhem para Jesus, Ele é o referencial de vocês. Olhando para eles, nós seremos iluminados. O salmista diz isso no Salmo 34. Olhem para Jesus, que todo desembaraço vai embora. Certa vez um adolescente me perguntou isso na igreja: como eu posso perceber se que eu estou me tornando mais parecido com Jesus, se esse é o objetivo da minha vida? E eu respondi justamente isso para ele, baseado nesse texto: se você olhar para Jesus firmemente e voltar os olhos para você, você vai ver tudo que é embaraço. Aí você volta os olhos para Ele mais uma vez, e você diz para Ele: Jesus, eu encontrei tantos embaraços na minha vida, e você aguarda, porque Ele tem poder para perdoar todo pecado. Ele tem poder, Ele tem prazer em perdoar pecados. Ele tem prazer em tirar esses embaraços da nossa vida. O texto de Hebreus continua e fala de um caminho que é a disciplina, a partir do verso 4, até que ele chega no verso 14, e diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que caminho extraordinário. E aí a gente vai se livrando das nossas mazelas, e agora a gente está vendo o Senhor, porque o Senhor Jesus mesmo falou nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui Jesus não estava falando de uma perspectiva escatológica, de que a gente vai ver o Senhor vindo nas nuvens. Não, Ele está falando daqueles que vivem limpos de coração, conseguem perceber o Senhor em tudo. Pessoas medíocres precisam de milagres para poder enxergar o poder de Deus. Filhos que vivem na intimidade conseguem ver Deus em tudo. Percebem o Senhor em tudo. Como não enxergar o Senhor no abraço do marido, na esposa,
no filho que almeja a chegada do pai no lar depois do dia de trabalho. Como não enxergar o Senhor? O salmista, no Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus. Como não enxergar o Senhor nessas coisas? Não é que você não está vendo o Senhor. Não é que o Senhor não está se mostrando para nós. É porque a gente está vivendo o tempo todo com a nossa incapacidade de enxergar. Não é que o Senhor não está falando mais. São os nossos ouvidos que estão tampados. O Senhor continua falando. E a gente só vai acessar esse lugar de intimidade para ver, esse lugar de intimidade para ouvir, se a gente decidir caminhar em santidade, irmãos. Eu falei isso com a irmã quando eu recebi ela em gabinete. Pastor, faz muito tempo que eu não escuto a Deus. Então faz muito tempo que a irmã está surda. Porque não é possível. A irmã tem a palavra do Senhor em casa, a boca dele aberta, querendo bradar o seu coração. E a irmã fica procurando qual é o monte que Deus está se manifestando. Está atrás de monte, está atrás de movimento. Onde é que Ele está falando agora? Olha, é lá em não sei aonde, é no Monte dos Guararapes. Então na sexta-feira está todo mundo lá. Vamos ouvir Deus lá. O Senhor quer falar conosco no nosso quarto, no nosso secreto, através da sua palavra, irmãos. Eu não estou dizendo com isso que Ele não fala nas experiências extraordinárias da vida. Ele fala, a gente sabe disso. Mas isso é para pessoas que estão com os ouvidos agravados. Pessoas que não querem escutá-lo na intimidade, numa relação de filho e pai. A gente precisa entender isso. Ele pode ser acessado, irmãos. O véu foi rasgado. A gente pode entrar na presença, a gente pode desfrutar da sua presença. Santidade é uma questão de condição, de buscar estar pronto para ver o Senhor e para mostrar quem o Senhor é. Mas santidade, amados irmãos, também é uma questão de disposição. Porque quando Josué estava convocando aquele povo, santificai-vos, Josué estava convidando aquele povo para a missão, para o serviço, para batalhar, para atravessar o Jordão e para dar 6 voltas ao redor de Jericó, e no 7º dia, 7 voltas para que as muralhas pudessem cair. O convite à santificação é um convite à disposição de servir. Por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente encontrar no meio da igreja, no seio da igreja, pessoas que outorgam para si a posição de filhos de Deus, tomam posição. Pessoas que estão até se esforçando para estar em condição, mas tem muita dificuldade de estar à disposição. E aí isso é uma questão de santificação. O serviço. Por que eu falo isso? Porque aquele que disse, sede santos, como eu sou santo, aquele que disse isso, veio até nós. E a sua vida de santidade foi uma vida de serviço. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Mas eu quero caminhar para o final e dizer para você algo que o Senhor tocou muito no meu coração. Santificação, ou santificai-vos, é a celebração da nossa comunhão. Sabe por que eu falo isso? Primeiro que a expressão está logo no plural. Santificai-vos. Porque o Senhor, Ele não tem um para si, Ele tem um povo. Porque Jesus, Ele não está edificando uma janela, Ele está edificando uma igreja. Jesus está edificando um corpo. O que isso quer dizer? É que santificação não é um processo individual, é uma caminhada coletiva, de comunhão. Porque não adianta no corpo do Senhor ter um irmãozinho ungido, se dedicando, buscando, enquanto ele não está percebendo aquele que está precisando estar junto, para poder receber dessa santificação. Porque o corpo vai padecer, se um não estiver no caminho.
Então, quando nós ouvimos Josué dizendo para aquele povo, santificai-vos, Josué estava lembrando que aquele povo era um, que aquele povo deveria estar junto, que aquele povo deveria avançar unido. A limpeza havia começado no meio do povo. Por que eu estou falando isso, irmãos? E por que isso pegou tanto o meu coração? Porque há uma necessidade enorme da gente começar a enxergar as pessoas do nosso meio. Há uma necessidade enorme da gente encontrar e perceber os mais fracos e derramar da graça do Senhor sobre eles. Há essa necessidade da gente entender esse movimento de santificação que tem que permear toda a igreja. Quem está precisando viver essa santificação? Então, em nome de Jesus, a convocação de Josué é para nós hoje, é olhar uns aos outros e perceber onde nós podemos ser bênção na vida do irmão, de tal forma que ele também acesse. Não é só eu, na minha individualidade, que consigo, que tenho que conseguir enxergar o Senhor e buscar ver o Senhor, mas é na coletividade, até porque Ele habita no meio da igreja, até porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar. O Senhor se manifesta nas relações, irmãos. Quando o apóstolo João tem a visão na ilha de Patmos, quando ele vê o Espírito passeando, ele está dizendo que o Espírito está passeando no meio da igreja, no meio dos irmãos, porque ele se manifesta onde há coletividade. Os nossos cultos, eles não são ajuntamentos para uma busca de bênção para a nossa individualidade, mas as nossas celebrações têm que ser o ajuntamento para a manifestação da nossa comunhão, da nossa coletividade ao Senhor, do nosso canto, do nosso louvor. E aí a gente vai santificando uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai usar a expressão enchei-vos do Espírito, mais uma vez no plural, enchei-vos do Espírito. Ou uma tradução muito possível, encham-se mutuamente do Espírito, encham uns aos outros do Espírito do Senhor, santificai-vos, enchei-vos uns aos outros, Mas se você continua a sequência do texto de Efésios capítulo 5, mas Paulo, como se encher do Espírito? Olha, tem 2 caminhos, tem um caminho da devoção, com cânticos espirituais, é isso que ele fala, salmodiando, mas tem o caminho da relação. Como assim? Mulheres, amem os vossos maridos, submetam os vossos maridos, maridos, amem as vossas esposas, pais, admoestem os vossos filhos, filhos, obedeçam os seus pais, servos, honrem os seus senhores, senhores, tratem os vossos servos com amor e com honra. Há um caminho da relação para que o Espírito seja derramado, para que a santificação seja vivenciada. Santificai-vos uns aos outros. Santificai-vos. Santificai-vos. Eu queria que você guardasse esta palavra no seu coração. Quando a gente então vive nesse caminho de santidade, a gente agora acessa o lugar da intimidade. Chegamos lá, o lugar da intimidade. Em Gênesis capítulo 5, Enoque andou com Deus e já não mais era, porque o Senhor o tomou para si. Como assim? Enoque andou com Deus e já não mais era, porque o Senhor o tomou para si. É porque andar com Deus, sim, é um fim em si mesmo. Deus é o fim em si mesmo. Estar com Ele é o nosso maior objetivo. Eu lembro de um pastor pregando de uma criança. Não sei se falei isso aqui da outra vez que eu vim. E aquela palavra marcou muito meu coração. Uma criança interpretando esse texto. A criança disse para o pastor: pastor, eu entendi esse texto. É porque Enoque andou tanto com Deus, andou tanto com Deus, que quando ele percebeu, ele estava tão distante de casa, que ele disse assim: Senhor, olha, já estou tão distante mesmo, vou ficar contigo mesmo. Vamos embora. E foi embora, acabou. Eu acho extraordinário. Porque depois de Deus não tem nada, Ele é um fim em si mesmo, e o grande objetivo é a gente chegar nele, e a santidade nos leva a acessá-lo, e Ele tem que ser esse desejo maior da nossa alma. É isso.
a gente agora acessa o lugar de intimidade. Porque o maior desejo do nosso coração é Ele, é Cristo. E Cristo em vós é a esperança da glória. Não é Cristo em mim, não é Cristo comigo, não é Cristo ao meu favor, é Cristo em nós, é Cristo em vós, a esperança da glória. Guarde essa palavra no seu coração. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, assumindo a posição de filhos de Deus, com o desejo de viver em condição de filhos de Deus, à disposição para te servir, Senhor, e de celebrar essa comunhão com os nossos irmãos, de tal forma que a gente perceba o caído, para que a gente ande junto, e a gente ame, e a gente transborde do teu amor. E assim nesse caminho e nessa estrada de santificação, onde o nosso indivíduo é mortificado, onde a cruz que o Senhor nos deu, nós pegamos, e ela é o instrumento para mortificar a nossa carne, de tal forma que a gente consiga acessar o lugar da intimidade. Senhor, agora sim, em intimidade contigo, com o coração aberto, com as mãos limpas, com a mente focada no Senhor, e com o desejo ardente do nosso coração, que o Senhor seja o nosso deleite. Agora sim, Senhor, nós estamos preparados, Senhor, para viver aquecidos pelo Teu fogo e uma paixão com o Senhor, apaixonados pelo Senhor, porque o Senhor é o fim de todas as coisas. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Senhor, em nome de Jesus, santifica a Tua igreja, para que amanhã ela experimente as maravilhas que podem vir do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Santificai-vos, igreja. Santificai-vos. Amém. Deus abençoe.